Então, tá. Então, vamos falar desde o primeiro tópico, só para introduzir quem vai assistir a live depois, né? Nós estamos falando sobre a lei da atração e nós trouxemos em subtópicos baseado num livro que nós duas gostamos muito e partilhamos muitas experiências a respeito, que é o Peça Será Atendido, da Esther Hicks, os conhecimentos do Abraham sobre a lei da atração. Então, Dali, pode falar. Então, a gente tinha começado essa live, né, falando sobre o poder da manifestação e começamos com o tópico de que você é aquilo que você acredita, né? E o que isso significa? Significa que tudo aquilo que você acredita que é, será. Né? Assim como Esther Hicks menciona no livro dela, para a gente tomar cuidado com o fluxo dos nossos pensamentos, né? Principalmente quando você está nesse fluxo de manifestação, porque qualquer tipo de pensamento com uma vibração que não esteja alinhada, que não esteja coerente, é aquilo que você está vibrando e é aquilo que você vai manifestar, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho muita dificuldade de manifestar, o que eu peço vem errado. Porque o fluxo do pensamento, ele não está alinhado, né? A frequência de pensamento não está alinhado com aquilo que você quer manifestar. Então, se você acreditar que você não é bom, se você acredita que você não é suficiente, se você acredita que não é possível, não será. Né? Quando a gente está falando de manifestação, mudar a nossa frequência, mudar o fluxo do nosso pensamento também é muito importante, né, Maju? Extremamente importante, porque o pensamento ele tem que estar alinhado com a emoção. Então imagina que tu tem uma manifestação, um desejo, algo que tu deseja concretizar na tua vida, mas aí tu tem aquele pensamento daquilo que tu quer e na verdade o que tu tá sentindo? Será que o que tá sentindo tá em coerência com aquilo que tu quer manifestar, com o positivo, tá alinhado com o teu pensamento de querer aquilo, tá alinhado com a falta, com aquele sentimento de eu ainda não tenho, porque na verdade nós estamos emanando aquilo que nós estamos sentindo. E aqui eu já entro no nosso segundo tópico, que é o poder de sentir bem no agora, né? Porque quando a gente medita, quando a gente acalma um pouco os nossos pensamentos e estamos cultivando um estar bem, um bem-estar no agora, nós conseguimos neutralizar alguns pensamentos negativos que possam estar nos prejudicando ou sentimentos até contraditórios com aquilo que a gente quer manifestar. Então, assim, buscar a gente se sentir bem no agora é para esse alinhamento, pensamentos que estão me atrapalhando e quais os pensamentos que estão me ajudando. O que está me movendo na direção do que eu quero e o que está me movendo na direção contrária do que eu quero. Né? Então, esse se sentir bem no agora pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma música, um yoga, um sound healing, ou mesmo caminhar na natureza, ou estar para cada pessoa coisas diferentes também, né? Sim. E lembrar, né, que também as pessoas, elas, nessa parte de manifestação, elas só escutam aquilo que elas estão prontas para ouvir, né? Porque vamos dizer que eu estou num processo de manifestação. Eu quero manifestar R$ 200.000. Né? Vamos colocar como exemplo, eu quero manifestar R$ 200.000. Só que quais são as ações que eu tenho que tomar, né, para poder manifestar esses R$ 200? Qual que é a frequência que eu tenho que entrar, para poder atingir esse mérito dos R$ 200.000, como exemplo, né? Colocamos aqui. Às vezes as pessoas elas entram nesse fluxo, só que elas não estão preparadas para aquilo, né? Às vezes existem pessoas que vêm no caminho que tentam guiar elas de alguma forma, mas por causa dessa vibração, por causa dessa incoerência, né, de frequência, a pessoa ela não consegue escutar aquilo que é para ela, né, pelo fato dela estar desalinhada. Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente cria, né? Todos nós estamos
constantemente criando a nossa realidade, porque constantemente nós estamos emanando os nossos desejos a partir da experiência de vida que nós estamos tendo. Então, quando nós estamos emanando um pedido, um desejo, isso sempre é dado, mas aí nós estamos aonde? No estado de receptividade, né, para receber aquilo que nós estamos pedindo, e esse estado de receptividade é o quê? Não é ficar em casa ali meditando e achar que vai bater na porta aos 200 mil reais. É ouvir os sinais, né, ouvir aquele chamado interno, que na verdade tu emanou aquele pedido, e se tu realmente tem um desejo é porque tu pode ter, mas é tu tomar as ações relacionadas a isso, e as ações podem ser tanto internas, e normalmente o interno e o externo são espelhos, andam juntos, né? Então eu estou trabalhando o meu interno e estou trabalhando o meu externo. Então, assim, nem tudo é rápido, é tudo uma construção. Então eu quero isso, eu consigo ter. Só que quanto tempo eu demoro para me alinhar? Porque na verdade não é o tempo, não é que as coisas precisam demorar muito tempo, né? Mas é quanto tempo eu levo para me alinhar com o que eu desejo, para eu estar na mesma frequência, porque o meu desejo está aqui e eu estou aqui. Como é que eu subo a minha frequência para eu encontrar o meu desejo, né? Então, isso depende do trabalho interno e também de algumas ações externas, muitas vezes, né? Que nós precisamos também tomar algumas atitudes, muitas vezes, na direção do que a gente quer. Exato. Lembrando, né, que às vezes também a questão da manifestação, vamos falar de manifestação que não seja só no nível monetário, né, mas também existem aquilo que as pessoas querem atrair para a vida delas, seja um amor, seja um casamento, né, digamos no nível de relacionamento mais profundo. E às vezes também as pessoas, elas acabam, né, entrando num fluxo errado, exatamente por elas não saberem como manifestar, né? Só que existe uma outra coisa também, que é a lei do livre-arbítrio, né? Então, assim, a pessoa ela tem o livre-arbítrio de escolher o que ela quer na vida, assim também como as coisas, né, whatever, o que está ao redor dela também tem esse livre-arbítrio. Então, não é só questão de eu querer, né? Também existe o livre-arbítrio das coisas virem para mim. Porque se eu não estou numa frequência, eu não estou alinhado, eu não estou vibrando de acordo com aquilo que eu quero, então eu acho que fica um pouco mais difícil, né, Maju? Exatamente. Então, essa questão do livre-arbítrio é uma questão, né, que ela existe no sentido de que todos nós temos, né, o direito de escolha. Né? E depois a consistência. Então, a consistência é nós mantermos, porque muitas vezes no início é como se o universo nos testasse, né, Dali? Então, assim, nós temos... Como? Mandamos aquilo para o universo e aí o universo vai perguntando, mas tu quer mesmo? E aí tu tem todo dia o que eu quero, ainda quero. Então é a consistência. E aí, se tu não mantém a consistência, se tu vai assim, por exemplo, cair na ilusão da Matrix, do 3D reality, né? Terceira dimensão, perceber assim, hoje não tem nada acontecendo, cadê os meus 200 mil, né? Ou cadê o relacionamento, ou cadê sei lá, a casa, o carro, né? Então, aí tu cai nessa armadilha de perceber a realidade, né, como ela é, e cair numa vibração mais baixa, porque daí tu percebe, não, mas eu ainda não consegui, então de repente não está acontecendo, então de repente não vai acontecer, né? Quando na verdade tudo é uma questão de construção, tudo é uma questão de consistência. Se tu emite o mesmo sinal sempre, tu tá sempre emanando aquele sinal positivo ou negativo e o universo está te mandando de volta aquilo de positivo ou de negativo que tu tá atraindo. Se tu cai numa frequência baixa de depressão, de tristeza, de desânimo, de frustração, claro que as coisas começam a mudar. É uma espiral ao contrário. Então tu tá se afastando. Quando, na verdade, quando tu começa se tu confia, né? Se tu simplesmente larga o controle e deixa as coisas fluírem, é por isso que o título do Peça e Será Atendida é tão significativo, porque de fato é fácil.
É fácil, só que qual é o nosso papel? O nosso papel é manter a consistência, né, ao longo do processo. E as pessoas, né, elas resistem. Então, a gente sabe que esse é o fluxo, mas existe a resistência, né? Eu quero, mas eu resisto. Então, a gente tem que cuidar muito com essa questão também da resistência quando você estiver manifestando, porque é o que a Maju acabou de explicar, né? Você, tipo, você ter coerência. O que você realmente quer manifestar? Você tem essa capacidade de ter essa consistência ou você vai resistir? Porque a maioria das pessoas, elas resistem, né, às mudanças. É a resistência ao próprio processo, porque imagina que tu até deseja isso, mas existe um processo, e nesse processo pode ser que cause dor, pode ser que tu tenha que olhar para as tuas crenças limitantes, curar teus traumas de infância e chorar, né? E ler muito, e fazer curso, e passar pelo Dark Night of the Soul, e fazer retiros com a Dália, e com... e, enfim, né? Entrar num processo de autodescoberta, né? Muito profundo. Então, às vezes, as pessoas resistem a isso, entendeu? Ah, eu quero muitos 200 milhões, eu quero muito isso ou aquilo, mas resistem ao processo do que aquilo pede para elas fazerem. Então, não é que tu não possa alcançar, mas tu tá disposto a fazer o que tu precisa fazer para alcançar? E as pessoas resistem, às vezes, um pouco nisso, né? E nem tudo que parece ruim é ruim, porque daí o universo manda esses testes ruins, esses testes difíceis que nós temos que ultrapassar, mas eles não são ruins, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento, né? Exato, e aqui entra também um ponto, né, importante de você ter esse acompanhamento terapêutico também, né, quando você está nesse processo que você entra no Dark Night of the Soul, né, nas noites escuras da alma, como o Giro fala, que você entra num fluxo que você precisa processar muita coisa, mas mesmo você estando nessa frequência, você estando, né, nessa parte que é no darkness, você consegue manifestar. Então a gente, né, a gente apoia muito aqui a questão terapêutica nessa fase. Eu falo não só nessa fase, eu acho que durante a vida toda a gente precisa desse processo, desse acompanhamento terapêutico, né, Maju? O caos também, ele está nos mostrando que existem coisas em movimento, né? Então tá tudo sempre em evolução, né? E outra coisa, não subestimar as nossas preferências. De fato, o universo está sempre nos mostrando aquilo que nós gostamos e aquilo que nós gostamos. E uma das maneiras que nós sentimos isso é através do nosso GPS interno, que eu falo, que são os nossos sentimentos. Então nós não devemos subestimar os nossos sentimentos, porque eles sempre estão nos dizendo é isso, não é isso, é isso, não é isso. E às vezes as pessoas se enganam, porque o racional delas dizem, não, mas isso parece ótimo, eu vou atrás disso. Mas no fundo não era aquilo que elas queriam, porque elas subestimaram o principal, né? As preferências internas que tinham a ver com a alma delas, né? Porque senão aquilo não vai durar. Tipo, eu vou atrás de algo que eu sei que não vai durar porque não é consistente, porque não tem a ver com a minha essência, porque não tem conexão com quem eu realmente sou. Então aquilo pode até durar, sei lá, um tempo, mas vai acabar. Aquilo vai, né? 200 milhões, vai chegar para mim, eu vou perder todos aqueles 200 milhões, porque ele não estava em coerência, eu não estava ainda pronta para receber aquilo, ou aquilo também não era a minha preferência. Talvez eu até tenha, vamos manifestar 200 mil só de brincadeira, né? Só para ver se eu consigo, né? Posso manifestar só de brincadeira, só para ver se eu consigo, vamos ver só se eu consigo. Aí tu consegue, tu diz, não era. Não quero mais, não era o que eu queria, né? Então, se a gente não tem autoconhecimento, também não sabe o que a gente quer. Exato. E daí a gente vai manifestar coisas só por manifestar, e estamos ali perdendo tempo numa brincadeira, não é? Exato. Lembrando também, né, Maju, que aqui os nossos desejos e as nossas crenças, eles são apenas pensamentos, né? Então, a Estela fala assim, peça o que você quer e você será atendido. Por quê? Porque
com a força do seu pensamento, com o fluxo da tua vibração, se você souber pedir, você vai ser atendido. E é o que a Estela explica muito, né, sobre essa questão de você estar em alinhamento, de você ter certeza do que você quer pedir, porque não é só eu jogar um pensamento, vou fazer para ver o que vai dar. Só que talvez aquilo ali não seja para você, entendeu? Aquilo ali não seja seu. Ou talvez você tá vibrando aí na falta de merecimento, né, na crença. De onde é que tá vindo essa crença? Então, assim, lembrando que esse fluxo de pensamento, ele não te ajuda em nada. Se você não souber filtrar isso, na parte de manifestação, na verdade, você está bloqueando a tua manifestação, porque você não está coerente, né? Você não está vibrando com aquilo que o que a tua alma quer, o que a tua alma precisa, o que você realmente entende que você precisa, né, Maju? Então, assim, a gente sabe que assim, as coisas, elas só vêm pra gente quando a gente relaxa. E a gente fala relaxar, não é só relaxar o corpo, mas é relaxar o corpo, a mente e o espírito também, né? E assim, sair do papel de vítima, né? Porque às vezes as coisas estão acontecendo de uma forma que a gente acha que não quer, quando na verdade aquilo é o certo para aquele momento, né? Aquilo é o que é o necessário, é aquilo que nós precisamos. Então muitas vezes nós estamos nos lamentando e entrando numa culpabilização e culpando um, culpando o outro, culpando a família, o passado e tudo por nós não termos as coisas às vezes que nós temos, e aí nós estamos vibrando aonde? Na vítima, na falta, e essa vibração nunca vai ser positiva para atrair aquilo que nós desejamos, né? Quando nós vibramos na escassez, nós atraímos escassez. Então sair do papel de vítima também significa entrar na autorresponsabilidade. É a importância de saber que é tu que está criando a tua realidade. Então se é tu que está criando, o que tu está fazendo para criar a tua realidade? Tu está trabalhando tuas crenças, tu está trabalhando teu eu interior, tu está fazendo um trabalho terapêutico, tu está buscando ajuda também no teu processo, o que tu está realmente fazendo ou tu não está fazendo nada? Porque aí realmente tu vai ser uma vítima porque tu te colocou ali, tu te colocou na vítima e não vai sair. Né? Não vai sair. Se tu não quiser sair da vítima, tu não sai da vítima nunca. Tu pode ficar nela para sempre. Então é uma escolha. E tem aquelas pessoas que só reclamam, né? Elas só reclamam de tudo, de todos, nada tá bom, nada dá certo. E a gente já sabe para qual rumo que isso vai dar, né, Maju? A pessoa não tá assim, né, numa vibração legal, e ela vai colher, porque é a lei da atração, né? Nós colhemos sempre. Exato. Aqui a gente entra também no ponto, né, da importância de saber identificar os nossos desejos. Porque quanto mais preciso você for, quanto mais direto você tiver alinhado com o que você deseja, mais fácil vai ser para você manifestar. Uhum. Então, como nós somos vibração, né? Nós somos energia, nós estamos sempre vibrando aquela energia que está dentro de nós. Então não adianta eu fingir um sorriso, posso até enganar algumas pessoas, mas o universo eu nunca engano. Então, se eu estou numa vibração de tristeza, eu atraio aquilo que está coerente com a minha vibração de tristeza. Estou numa vibração de carência, vou atrair vibração de carência. Mais carência, né? Se eu tô, então assim, eu sou vibracional, mudando a minha vibração para uma mais alta, aí eu começo a mudar a vibração, tanto dentro quanto fora do meu campo energético, aquilo que vem para mim numa vibração mais alta. Por exemplo, eu passo para uma alegria, ou passo para um sentimento de satisfação, de contentamento, de realização, de amor, de iluminação, e aí eu começo a atrair coisas diferentes e muito melhores, obviamente. Vibro com a abundância.
né? Ao invés de estar ali, porque é aquele exemplo que tu deu, as pessoas que costumam reclamar, né, ou fazer fofoca, ou falar mal dos outros, isso tudo tá fazendo o que com a energia dela? Tá transformando a energia dela numa coisa fraca, numa coisa que não atrai coisas legais, né? E a pessoa daqui a pouco é influenciável, se sente perdido, sente que tá assim completamente fora do seu centro, porque não cultivou uma vibração ainda, né? Ainda pode, todos nós podemos, mas é necessário fazer também esse trabalho, Não né? tem nada mais chato do que estar do lado de alguém que só reclama, né? Que nada na vida é bom, que se faz de vítima o tempo inteiro, né? Que não assume as responsabilidades. Ele não é chato. Então, que possamos elevar, né, a nossa vibração e os nossos pensamentos para direcionar o que a gente fala, né, o que a gente escuta também, de processar o que a gente escuta, isso também é muito importante na questão de manifestação, né, Maju, porque aquilo que entra muito ali no teu consciente, o subconsciente, é aquilo que você está emanando, é aquela vibração que você está emanando. Então, se você assiste muito noticiário com coisa negativa, se você é uma pessoa que realmente, né, reclama muito da vida, de tudo, de todos, se você é uma pessoa que está sempre descontente, você está atraindo, você acaba atraindo também quiumbas para a tua vida, né? Que são esses espíritos aí que ficam, que eles se alimentam dessas energias. Então, é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de vibração. E aqui tem a Esther, ela fala, né, de usar os olhos para traduzir o que se vê, os ouvidos para traduzir a vibração do som que se escuta, do nariz, da língua e a ponta dos dedos, né, que estamos traduzindo vibrações em cheiros, gostos, toques, que também nos ajuda a entender o mundo, mas as emoções, elas são responsáveis para identificar essa vibração de tudo que é, né? Então, por isso que é importante tomar cuidado com o que você vê, com o que você escuta, com o que você fala, porque você está emanando uma vibração que é muito densa. Se você realmente, né, entra nessa faixa do negativo, é isso que você está atraindo para a sua vida. E aí se torna muito mais difícil o processo da manifestação. Exatamente. E também entender as nossas emoções, né? Saber exatamente o que nós estamos sentindo, também nos ajuda a entender quem nós somos e o que nós realmente queremos manifestar. Porque enquanto nós não nos conhecemos, nós estamos criando no piloto automático, nós nem sabemos que estamos criando. Aliás, a maior parte das pessoas vivem sem saberem o que estão criando, né? Porque nós somos criadores por natureza. E se nós não tomamos consciência do nosso poder criativo, o que exatamente nós estamos criando? Onde nós estamos colocando esse poder? Muitas pessoas não sabem, estão criando coisas más, né? E muitas vezes também usando as palavras, né? Estão criando coisas más, né? Estão criando coisas más através do que elas emanam, do que elas falam, das ações. Então, isso tudo tem reação, né? E é ilusão nós acharmos que nós podemos criar algo e depois não ter uma reação do universo, né? Que não vai acontecer nada. Eu vou criar algo, vou emanar algo e depois aquilo não vai voltar para mim. Tudo volta de alguma forma para ti. Então tá tudo sempre voltando. Então isso tem a ver com karma, também com dharma. O que eu tô criando, né? O que eu criei antes que produziu quem eu sou hoje, e o que eu tô criando hoje que vai produzir quem eu sou amanhã, né? Exatamente, sensacional, Maju. E eu lembro também uma época, eu era bem mais nova, né? E eu lembro que eu estava num fluxo assim da minha vida, que estava tudo muito confuso. Eu era mais nova, né? Tava numa outra vibração e era tudo muito confuso, tudo que eu queria não dava certo e eu não sabia, eu não conseguia entender aquelas emoções, né? Até que um dia eu comecei a me trabalhar, comecei a focar nas minhas manifestações e aprendi a fazer a coisa da forma certa. E eu juro, até hoje, graças a Deus, tudo que eu quero nessa vida eu consigo.
E é uma vibração tão gostosa, né, Maju? Quando a gente começa a manifestar, quando você começa a vibrar nessa frequência e falar, ai, não quero sair daí mais, não. Sim, tu começa a perceber, né, que para manifestar tu precisa vibrar na vibração correta, né, e tu começa a ver os resultados disso, né, então os resultados começam a aparecer, tu começa a ver sinais disso, tu começa a ver os resultados propriamente ditos de várias coisas que tu gostaria de manifestar, e quando tu vê, tu já conseguiu, tu nem percebeu que tu conseguiu, tu já conseguiu, né, e tu nem lembra acontecendo, essas coisas que nós desejamos lá atrás continuam vibrando no nosso campo energético e às vezes estão acontecendo hoje, nós nem lembrávamos que nós tínhamos um dia desejado isso, né? Então, sim, quando nós mantemos a vibração elevada, nós temos mais chance de manifestar e de receber, né? Então, é isso. Pode essas emoções para co-criar o futuro, né? Então, pegar essas emoções positivas e co-criar o seu futuro. Eu gosto muito da técnica do journaling, né? Que eu acho que não existe técnica mais poderosa do que essa de você visualizar o seu futuro e manifestar, de co-criar o teu futuro como journaling. Tu usa muito o journaling? Uso, Maju. Amo, sabe, é uma técnica, assim, incrível, incrível, até pela questão, né, de você, eu sempre aconselho a fazer journaling logo pela manhã, quando você acorda, porque o teu fluxo de pensamento, né, tá um pouco mais neutro, tá neutro. Se você não for uma pessoa extremamente ansiosa que dorme e acorda com a cabeça assim, ó, girando, mas mesmo isso, ao acordar, a gente tá com um fluxo de pensamento mais neutro, né? E é nesse momento que é legal você colocar tudo que você tá sentindo, coloca todas as suas emoções, como vai ser teu dia, sabe? Planeja teu dia a partir daquele momento, já começa a manifestar logo ao acordar. Quando você começa a ver que as coisas começam a fluir de uma forma incrível, né? A gente tem esse poder de co-criar o que a gente quiser, mas você tem que saber entrar nesse fluxo, né, Maju? Então, o journaling, assim como outras técnicas também, como a afirmação, o quadro de visualizações, né? Isso nos leva a um estado vibracional coerente com aquilo que nós estamos querendo manifestar. Então, isso também é necessário para nós mantermos aquilo da consistência e vibrar na vibração correta daquilo que nós queremos, não é? Exato. E falando, né, nessa questão de você, para você poder receber os seus desejos, você precisa alinhar a sua frequência com seus pensamentos, desejos e ações. Vamos perguntar para a galera aqui, né, no que vocês estão focando nesse momento? Vocês estão focando aí no ter ou não ter? Fala pra gente. Né, Maju? Qual é a vibração de vocês aqui no momento? Então, porque os pensamentos têm que estar alinhados, né, com os desejos e as ações também alinhadas com os pensamentos e os desejos, né? Não adianta eu só ter um desejo e não fazer nada para ter aquilo, né? E também não cuidar da vibração dos meus pensamentos, porque nós estamos tendo milhares de pensamentos diariamente. E que pensamentos são esses? Muitas vezes negativos, né? Muitas vezes repetitivos, muitas vezes de reclamação. Então, o que esses pensamentos estão de fato, né, trazendo, né? Então, o que tu está falando? Porque tudo que tu deseja, né, como a Esther diz, tem dois lados, né? Tem o lado do ter e o lado do não ter, o lado do eu quero isso e o lado da consciência de eu ainda não tenho isso. Então, na verdade, no momento que tu pede, isso daí já existe. O que tu quer já existe vibracionalmente. Agora, no entanto, se já existe. Exato. Só que é como se fosse, por exemplo, ela dá um exemplo de um graveto, né? Então, usando um lápis. Então, tem o lado do ter e o lado do não ter. Onde é que tu tá focando os teus pensamentos? Tá focando, eu ainda não tenho, ainda não tenho, ainda não tenho. Ai, me falta, ai, eu queria, né? Mas não tenho. Então, não adianta o quanto tu... O que tu chora por não ter, isso é uma vibração de falta que tu emana para o universo, quando na verdade tu tinha que estar aqui. Já tenho, eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho. Consistentemente, isso te leva a ter. Exato.
Exato. Se permitir é uma arte, né, Maju? Se permitir é uma arte. E Tem a lembrando ver que nós, com merecedor, né? que Tem a ver com todos merecimento. Lembrando que todos nós já somos seres completos, né? Tudo que vem na nossa vida, depois disso aqui, são add-ons que a gente chama, né? São coisas adicionais que vêm. Então, você tem que se sentir inteiro primeiramente, porque você já é inteiro, você já é completo, a não ser que você nasceu com algo faltando, que mesmo isso não se tira o direito de você não ser um ser completo, entende? A vibração, a coerência da vibração, né, Maju? Aqui a Lauren até comentou, um passo de cada vez, né? Direcionamento para manifestar, é o foco. É um passo de cada vez, porque muitas vezes as pessoas perdem a paciência, né? Elas perdem o foco, elas esquecem daquilo que elas realmente querem, elas esquecem de quem elas realmente são. As coisas começam a não fluir como elas gostariam, o universo começa a testar. No primeiro teste, a pessoa já cai. Quando na verdade ela deveria ali ter maturidade para persistir, ok? Isso é um teste, isso é para ver o quanto eu estou pronto para receber. Então tá, então esse é mais um teste. Então quando nós vemos dessa aprendizagem. Olha que a gente recebe, a gente está sendo o tempo todo testado. O tempo todo, sabe? Isso que você chama de universo, de Deus, ou qualquer crença que você esteja, que você acredita, essa energia, ela vai te testar o tempo todo para saber se realmente você é merecedor do que você quer manifestar. Exato. As pessoas desistem muito fácil das coisas, né? No primeiro obstáculo as pessoas desistem, né? E daí depois sentem inveja porque o fulano conseguiu isso, porque a fulana conseguiu aquilo, mas só que a fulana fez o quê? Ela desistiu? Não. Ela tá desde quando persistindo? Tu nem sabe, ela tá persistindo há anos que ela tá persistindo, né? Ela já tá persistindo há 10 anos para conseguir chegar onde ela chegou. Daí ela chegou onde ela chegou e daí recebe a represália de pessoas que acham que aquilo foi fácil, que acham que caiu do céu. Então, quantas vezes a gente não vê isso acontecer, né, na nossa vida? Tipo, as pessoas não saberem que aquilo exigiu esforço, exigiu estudo, exigiu esforço, exigiu tempo para chegar onde chegou. Por quê? Porque a pessoa não desistiu, a pessoa ouviu o chamado daquilo e ela foi atrás, ela cavou e ela construiu aquilo. E essa persistência, essa consistência, esse foco é que fez as pessoas conseguirem. Então, foi suor também. Então, dizer que as coisas caem do céu, não cai, porque quem é preguiçoso, o universo está lendo a energia da preguiça. O universo lê a energia da preguiça e fala, essa pessoa aqui não merece. Né? Não merece, porque não persistir. O merecimento é exatamente isso, né? O merecer, faça e peça e será atendido, né? Então, você tem que fazer acontecer, não é só também pedir que as coisas vão cair do céu. Claro que você consegue alinhar a tua energia com essa frequência de que tudo que você pedir vai ser sim atendido. Eu tenho esse poder de tudo que eu peço, eu sou atendida, eu manifesto. Mas existe todo um trabalho também que eu faço para isso. Existe um sacrifício, né, que a gente tem que fazer. Então, assim, como nas religiões também existe o tudo que eu quero, tu não tem essa crença e depois tu joga os pezinhos pro ar e fica ali deitado o dia todo à espera que aquilo venha. Não é bem assim. Né? Que nem o santo do vizinho faz milagre, assim, né? Então a gente tem que mover as energias também. Quero ganhar na loteria, quero ganhar na loteria. Tu foi até a lotérica, comprou o teu bilhete já ou ainda não? Tá esperando ele chegar em casa pelo correio, né? Tá esperando, né? Tem que ser o winner, o lucky mesmo. Tipo, aquele dia, opa, esse realmente. Então, vale lembrar aqui, né, que essa técnica da atração, da lei atração, que você quer manifestar, é algo que sempre funciona, né? Você querendo ou não, sempre vai estar funcionando. Por isso, a importância, né, de você alinhar os seus pensamentos, as suas ações, a sua frequência, o seu comportamento no sentido geral, para que, né, essas coisas realmente possam chegar a você com uma frequência
super bomba explode, né? No potencial máximo aí. Exatamente. Então, prestar atenção, né, no que nós sentimos, isso é fundamental, porque isso é o que vai nos mostrando, né, para onde que nós temos que ir, porque muitas vezes nós ouvimos os outros assim, ah, tu tem que ir para lá, tu tem que ir para cá, mas o que que eu realmente estou sentindo vontade de fazer? É ir para lá e para cá, ou é não ir para lugar nenhum, ou ir para o meio, né? Então, é esse sentir que nós temos que sempre estar prestando atenção. Então, o que que o meu sentir, que é o mais importante que eu tenho, que é o meu GPS interno, né, o meu senso de orientação, para onde que isso está me pedindo para ir, né? Que nunca falha, né? Nunca falha, gente. Essa vozinha interna é uma benção, porque todos nós temos essa habilidade de nos escutar, de escutar essas vozes internas e externas também, né, Maju? Então, entrar nessa habilidade de... Dos sinais. Exato. E entrar nessa habilidade também do fluxo de ser merecedora. Eu mereço isso, né? Afirma, reafirma diariamente, eu mereço. Eu quero isso porque eu mereço, eu sou merecedora, né? Eu sou merecedor disso. Então, Deus ou o universo ou qualquer energia com que você se conecte não vai chegar para você e te dar um sermão por causa disso. Ele quer escutar aqui, por que que você quer isso tanto? Né? O porquê? Ah, eu quero isso porque eu quero, mas tá. E aí você espera uns 6 meses, 9 meses, um ano, 2, 3. Ai, aquilo não tá vindo para mim. Mas será por quê, né? Você sente realmente digno e merecedor de receber o que tu quer, né? Ou não? Porque daí funciona como um auto-boicote também, né? As pessoas se boicotam porque, ok, mas eu não me sinto merecedor, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto bom, eu não me sinto aceito, então, de repente, eu nem vou, né? De repente, isso não é para mim. E aí, perde oportunidades que poderia ser aquela que tu tava procurando, né? Tipo, e bastaria tu se sentir merecedor daquilo. Era fácil, só que, né, o trabalho era necessário também, né? Era necessário a pessoa se sentir. Então, nós sempre estamos no lugar certo para receber, ou seja, nós estamos sempre recebendo algo. O universo está sempre nos dando algum tipo de resposta. Não, às vezes não é a resposta final, aquela que nós estamos esperando, mas algumas respostas nós vamos tendo se nós prestarmos atenção na nossa intuição. E nos sinais e tudo isso, nós podemos perceber quando nós estamos nos aproximando de algo ou não. Então, aconteceu até uma história curiosa com uma pessoa que eu conheço, uma amiga que queria ganhar na loteria. Ela foi ganhando na loteria prêmios pequenos, né? Na verdade, ela queria ganhar dinheiro, né? E mais dinheiro. E isso ela viu como um sinal, e realmente é um sinal, né? Ela começou a ganhar pequeno, só que aquilo já vai mostrando, é como se o universo estivesse dizendo, não, mas tá chegando lá, ó, tu tá conseguindo cada vez um pouco mais isso, cada vez um pouco mais aquilo. Se nós formos notando os nossos progressos, nós percebemos que nós estamos sempre evoluindo. Isso se a gente não tiver caído naquele outro, na espiral negativa, né, que também é possível. Mas se a gente estiver na espiral positiva, na direção, tipo, a gente vai recebendo ali alguns tipos de recompensa que vão nos orientando, né? Lembrando que isso foi um sinal, né? Bem grande de uma forma de avisar que ela era merecedora daquilo, né? Mas ela era merecedora porque ela já vinha trabalhando nesse merecimento. Exatamente. Então ela era algo que queria, não daquele tamanho, porque ela queria um prêmio ela queria ganhar mais dinheiro, obviamente, mas aqueles pouquinhos de dinheiro já iam mostrando que, ok, tu tá no caminho, tu tá no fluxo da abundância, tu não tá fora dele, né? Então é isso que significa, né? Voltando e falar que lembrar que as coisas elas não acontecem instantaneamente assim como as pessoas querem, né? Que sempre haverá um tempo para tudo acontecer.
né? Essa questão, quando você liga o merecimento, é você também entender que esse merecimento, para esse merecimento também haverá um tempo, né? Que as coisas não acontecem instantaneamente da forma que a gente quer. E é egoísta também pensar que, né, o universo ele tem que trabalhar naquele seu desejo só porque você quer aquilo naquele momento, né? E não, a gente tem que alinhar a nossa frequência, a gente tem que alinhar essa energia, entrar nesse fluxo, né, do merecimento. Porque tem os componentes cooperativos do universo, tem as leis do universo que estão todas em conjugação. Quando nós emanamos um desejo, tem várias leis em andamento. É a lei do tempo, é a lei do espaço, é a lei do livre-arbítrio, é a lei da ação e reação, é a lei do karma. Então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu não tiver noção disso, eu vou achar, mas então a lei da atração não funciona, mas então a manifestação, as técnicas não funcionam. Não é que não funciona, mas é necessário vários fatores encaixarem, e é isso que as pessoas não entendem muitas vezes. É como se fosse um quebra-cabeças. Eu estou quebrando paradigmas dentro e fora de mim, eu estou quebrando os véus das ilusões, eu estou quebrando as minhas crenças do impossível, eu estou quebrando muitas coisas dentro de mim para as coisas acontecerem. Nós somos o eterno, né, focados no agora. Quando nós colocamos essa energia divina, né, que existe dentro de nós em ação, em prol de um foco, em prol de um objetivo, nós temos que ter consciência de que não é porque eu quis que as coisas, né, como tu falou, vão acontecer. Elas vão acontecer, mas é necessário tudo encaixar, e também os componentes que não dependem de mim, que dependem de outras pessoas, que dependem de outros acontecimentos, que dependem estar alinhados com outros fatores que também tem a ver com as leis do universo. Exato. E como as coisas funcionam, mecânica quântica e tudo isso que a gente sabe, né? Exatamente. E assim, né, quanto mais a gente foca naquilo, mais aquilo se torna real, né, Maju? Então, assim, como o exemplo da sua amiga que ganhou na loteria, ela estava focada no que ela queria. Então, por isso que aquilo se tornou real para ela, né? Porque ela já estava fazendo um trabalho de alinhamento. Então, ela estava entrando em coerência com aquela frequência que ela queria, ou seja, ela já estava fazendo esse trabalho de focar no que ela deseja. Então, às vezes a gente quer uma coisa, eu quero ir nessa direção, aí eu tenho essa direção, eu tenho essa direção, mas aonde é que você está focando realmente? Se você, né, a gente sempre vai ter vários caminhos para seguir, mas o que é que realmente você está focando? Você está focando no aqui, no agora? É isso que você está focando? Você está focando lá na frente? Você está focando lá no passado? Porque quem foca também no passado não manifesta, né? Não, e assim, um detalhe, né? Essa pessoa que acabou ganhando na loteria algumas vezes, ela também tinha o trabalho dela, ela também focava na prosperidade, ela também não estava dependendo, ela nunca vibrou na falta. Então, quando a pessoa vibra na falta, já é meio caminho andado. Ela, pelo menos, ela já excluiu uma série de vibrações ali que iam levar ela para o lado contrário, né? Então, se ela não vibra na falta, pelo menos na neutralidade, ela já consegue começar a manifestar coisas na neutralidade. Então, é muito importante nós encontrarmos no nosso dia a dia essa neutralidade, né? E quanto mais, né, tu falou agora, quanto mais a gente foca em algo mais real, isso vai se tornando também, né? Então, assim, nós voltarmos sempre para essa nossa sensibilidade de perceber para onde que nós estamos colocando o nosso foco, que estamos colocando a nossa energia, né? E que seja para nossa evolução, para o nosso progresso e para aquilo que a nossa alma realmente deseja. Porque nós realmente podemos criar o que nós queremos, mas e aí? Será que o que eu acho que eu quero é o que de fato eu quero? Ou o que você merece, né? Tipo, às vezes a gente acha que porque eu quero muito essa coisa e aí nunca acontece, mas a gente também tem que saber agradecer, né? Porque se realmente aquilo não aconteceu na sua vida, é porque aquilo ali não era para ser seu. E às vezes as pessoas elas se contrariam, elas se chateiam, né? Porque elas não têm aquilo que elas querem, elas estão focando, só que o foco delas está no foco no problema.
ela não tá vendo, ela não tá tendo foco na solução, no aqui, no agora, né? Na gratidão. Ela tá Tá com focando ela tá focando no que tá faltando. Vai estar sempre faltando. E por isso que não acontece, né, Maju? Então, assim, a vida, ela tá sempre em movimento. Então, assim, você nunca vai estar parado. Tá tudo sempre em movimento. Se você tá parado, então alguma coisa tá faltando aí. Você precisa se mexer um pouquinho para fazer as coisas acontecerem, né? Porque como mesmo Maju, ali no início da nossa live, a gente comentou que nada cai do céu. E realmente, a gente nada cai do céu, assim. Você quer manifestar as coisas, você vai fechar o olho, as coisas vão cair. Não é assim. A gente tem que botar um pouquinho de effort ali, né? Um pouquinho de esforço, trabalhar no que a gente quer focar, no nosso foco, né, Maju? confiar, né? E ter aquela confiança e aquela energia positiva em cima do que tu quer, né? Porque também não adianta tu colocar ali aquela vibração da falta. Então é estar sempre nesse. Tu falou uma palavra até bem interessante que é a gratidão, né? Porque quando nós estamos na celebração, quando nós antecipamos, né, que aquilo realmente que o que nós queremos está por acontecer, que nós podemos qualquer coisa, que nós, né, não assim egoisticamente do gênero eu quero, até porque quando eu quero muito uma coisa, na verdade eu tô na falta. Exato. Eu tô vibrando na escassez. Não é isso, é estar na gratidão. Tipo, eu já tenho tudo, né? Eu já sou abundante, eu tenho tudo que eu preciso e o que mais, né? O que mais pode vir? Então, quando eu tô nessa energia, eu entro na gratidão, que é tipo, eu já tenho muito, eu já tenho mais do que o necessário, mas se eu tiver mais, eu aceito também, né? Então, tipo, é entrar na vibração de tipo, eu aceito mais. E se eu puder mais? E se né, se as coisas derem certo? Porque não acreditar que a gente pode estar sempre expandindo? A gente está sempre expandindo, né? Então, quando a gente vibra na gratidão, e tem exercícios para isso também que nós podemos fazer, né? Tem o Ho Oponopono, tem técnicas que podemos usar para nos conectar com o sentimento de gratidão. Isso também nos auxilia muito, porque gratidão é o quê? Eu agradecer pelo que eu já tenho, é como eu emanar a energia da abundância. Se eu emano a energia da abundância, eu estou constantemente aberto para mais. Eu estou aberto para mais em todos os sentidos, né? E aí o que de mais estiver alinhado comigo vai chegando, né? Então é isso que vai acontecendo. Opa, já falei para o universo como pode melhorar, né? Sempre repete e afirma diariamente: o universo como pode melhorar, que as coisas melhoram. O universo como pode melhorar, né? E aqui, para finalizar a nossa live hoje, a gente quer saber de vocês aqui. Vocês já colocaram um sorriso aí para o que vocês querem? Conta aí pra gente. É assim, a gente manifesta com um sorrisão no rosto, com essa vibração, né, Maju? É verdade, não é chorando leite derramado, não, não é reclamando, né? Não é assim, ao contrário, é a gente celebrar aquilo que a gente já é, né? A nossa existência, que é o principal de tudo, é aquilo que tu falou antes, né, Dali? Nós nascemos completos, né? O resto vem se juntar a nós por um determinado período, mas nós somos completos já. Não há nada que nós precisamos, não há nada que nos falte, na verdade, né? E é nesse lugar que nós conseguimos atrair as melhores coisas, que são aquelas coisas que realmente estão alinhadas para nós, porque se nós atrairmos de um ponto de vista de falta, aquilo ali vai entrar e não vai nos fazer sentido, não vai completar, porque nós não somos completos, nós estamos vibrando na falta. Então, sim, aquilo que ressoa, né? Aquilo que é realmente que tem a ver com o que a gente realmente sente e o que a gente é, e não aquilo que nos falta, é isso que é para nós, de fato, né? Exato. E aproveitando a oportunidade, né, para falar que a Maju vai explicar
sobre vocês que acompanharam a gente até aqui o final. A gente, né, gostaria de dar uma notícia, breve notícia. Vai, Maju, conta aí dessa coisa maravilhosa. Workshop de 22 processos maravilhosos de manifestação, seguindo os princípios da lei da atração segundo Abraham Hicks, que também é da onde vem o livro, né, Peça e Será Atendido, e nós fazemos esses processos, eu e a Darly já há muitos anos, né, inclusive a Darly conhece aí pessoalmente aí uma galera que é o Joe Dispenza, o Bob Proctor, né, teve a oportunidade de fazer alguns tiros assim, fantásticos nessa área. Meu sonho é conhecer Esther Hicks, quem sabe esse ano, e vamos juntas, né, amiga? Então, a gente vai estar divulgando hoje também esse workshop, que são de 22 processos de manifestação. Nós ainda vamos divulgar a data e nós vamos ensinar, então, esses processos que vocês vão poder utilizar para manifestar em todas as áreas da vida de vocês com mais facilidade, com mais leveza, com mais fluidez. E são processos práticos, não é nada teórico, nada chato, é tudo assim para colocar em prática agora e tipo aquelas coisas que a gente gosta de fazer e que vai nos dar prazer e que vai nos trazer mais alegria. E nós vamos estar manifestando não uma coisa, nós vamos estar manifestando várias coisas, nós vamos estar manifestando uma lista de coisas, então das mais pequenas para as maiores, porque não tem diferença entre manifestar uma coisa pequena e uma coisa grande, para o universo é tudo possível, né, e nós conseguimos confiar mais quando nós começamos a manifestar as pequenas coisas, e aí nós começamos a ganhar confiança no processo para manifestar então as coisas maiores. Então nós vamos estar divulgando datas, que nós ainda não temos a data. Nós vamos estar divulgando em breve, né, um post sobre isso, sobre os 22 processos de manifestação, e vamos ter muito prazer de divulgar todos esses conhecimentos de anos com vocês. Quero ver todo mundo manifestando. Opa! Bom, meus amores, Maju, foi um prazer imenso, né, ter você aqui hoje para falar de manifestação, né, e eu acredito que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo agora conseguiram captar essa mensagem que a gente, né, transmitiu aqui para elas, e deixo o convite para vocês, né, para já se prepararem para o workshop dos 22 processos para manifestação. Serão muito bem-vindas, então a gente vai estar divulgando isso nos próximos dias, e aí qualquer dúvidas podem ir nos falando, tá bem?